campanha do Maio Amarelo foi criada pela ONU em 2011, 11 de maio de 2011. O intuito era justamente tentar reduzir o índice de acidentes de trânsito. Viu-se que, até economicamente falando, o custo dos acidentes e tudo são muito altos, em perdas de vida e coisas mais importantes até do que custo, né? Viu-se a necessidade de fazer essa campanha para tentar conscientizar tanto motoristas quanto ciclistas e pedestres para poder ter essa redução. E todo ano eles vêm com um tema diferente para a gente poder trabalhar. O ano passado foi, por exemplo, atenção no celular. Esse ano veio com desacelere. Seu bem maior é a sua vida. A gente sempre vê aqui mesmo na nossa cidade, apesar de pequena e todo mundo morar perto, é uma cidade que não tem trânsito, as pessoas correm muito. Se você acordar 5 minutos mais cedo, será que tem necessidade dessa correria? Será que se a gente desacelerar um pouquinho, esse 1 minuto que você ganhou, vale a pena perder a vida por isso? Vale a pena sofrer um acidente? Vale a pena ter uma sequela, às vezes, para o resto da vida? Às vezes com você pode não acontecer nada, mas e o remorso de ter causado isso? De ter levado isso para uma outra pessoa? Essa conscientização é muito importante. O que é importante também é uma direção defensiva. E não só carro, como moto, como ciclista. Na hora que você estaciona, você olha para abrir a porta do carro para ver se está vindo alguém? Para não bater? Na hora que você vai entrar numa escola para buscar o seu filho, que a gente vê muito isso, que a gente que tem filho em escolas, você vê gente entrando pela contramão e furando fila. Que exemplo que você quer passar para o seu filho? Isso é importante também, porque seu filho, ele está observando. Será que vale a pena você ensinar que tá certo cruzar na frente, vamos respeitar a fila, vamos respeitar o trânsito? São pessoas instruídas também. Então, será que isso vale? Esses 5 minutinhos que você perdeu ali e seu filho observou, nossa, minha mãe ficou na fila, entrou certinho no lugar, esperou sair, em vez de ficar aquela loucura de corre na frente e tal. Isso tudo vale até porque eles vão crescer vendo isso. A direção defensiva também é muito importante, tanto para o motociclista, quanto para o motorista, quanto para o pedestre. A gente vê muito acidente por falta de atenção. As pessoas no cruzamento às vezes não param. A gente tem carro, tem ponto cego, gente, tem que parar. 10, 15 segundinhos ali não vai fazer você chegar mais atrasado. A moto pode estar vindo, motoqueiro, anda muito rápido nessa cidade. Entregador, então, nem se fala. A gente leva cada susto que a gente se encolhe dentro do carro achando que o carro vai encolher junto. Será que esse minutinho que esse motorista levou para correr isso tudo, será que valeu a pena? Será que uma fratura de fêmur, uma fratura de perna, um acidente ou até perda da vida, será que valeu a pena esse tempo? As pessoas não têm consciência do que pode acontecer, só pensa depois do que acontece. Estatisticamente falando, no Brasil, são mais de 30 mil mortes por ano em acidente. Metade disso é de motociclista. A gente teve um caso recente no hospital, que foi atropelamento, e apesar dos esforços, ele teve uma lesão muito grave de bacia. A gente colocou o fixador externo no pronto-socorro, com o paciente entubado, instável, grave, e apesar de todos os esforços, mesmo assim ele veio a óbito. E isso mexe com a gente, mexe com a equipe, e aí a irmã estava lá, a gente fala, olha, você tem que orientar, vou ter que fixar aqui, porque não dá tempo nem de subir para o centro cirúrgico, na tentativa de estabilizar, para ver se, apesar do paciente ser jovem, a gente não conseguiu salvar. Então, tem coisas que às vezes não é o que você precisa decidir, mas tem coisas que você tem que ser rápido, que isso é questão de vida ou morte, né? Então tem coisas que não dá nem para pensar, vamos fixar aqui, e é o que foi feito. E isso é uma campanha, não é só nacional, é uma campanha do mundo inteiro. A SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia, também faz muita campanha sobre isso no mês do Maio Amarelo. Fala assim, mas o ortopedista ganha dinheiro com isso. Não,
a gente tem que conscientizar, justamente porque a gente lida com vida e a gente lida com esses pacientes e a gente sabe o quanto é difícil. É 1 minuto para você se machucar, é 1 minuto para você sofrer um acidente, às vezes é 1 ano para você recuperar, quando recupera, sem contar os que perdem a vida, né? Mas assim, aqueles que, fora que pode deixar sequelas, o perfeito nasceu feito, a gente não consegue às vezes deixar 100%. É lógico que a gente faz o melhor possível, e isso é muito difícil. E o trauma de você, a maioria dos meus pacientes fala assim, nunca mais ando de moto, eu falo, graças a Deus, porque a gente tem medo, né? E o trauma de você voltar, mas às vezes é o único transporte que a pessoa tem, como é que ela vai fazer para trabalhar? Como é que ela vai fazer para se locomover? Nem todo mundo pode comprar um carro. Isso é importante. Essa conscientização para evitar. A prevenção sempre é o melhor remédio. A gente quis fazer essa campanha para conscientizar e eu pedi encarecidamente para alguns pacientes para eles poderem trazer o relato deles, porque eu acho que é importante tornar mais real. Uma coisa eu estar aqui falando sobre prevenção, o que não fazer, colocar um tênis para andar de moto, porque a gente vê muito motociclista de chinelo e não sabe o estrago que isso faz, se acontecer alguma coisa. Às vezes é um acidente que não precisa nem estar envolvido ninguém, um buraco, um quebra-mola, derrapa, tem terra, tem cascalho, você está sem uma proteção adequada, nossa, não tem noção da gravidade. Então eu convidei alguns pacientes para poder trazer relatos de como foi o acidente, de como foi passar por isso, como foi a recuperação. A gente sabe que aquele paciente mais otimista geralmente tem uma recuperação melhor. O paciente que deprime, que fica mais triste, ele tem uma recuperação mais arrastada, demora mais para colar, demora mais para ganhar movimento, demora mais para... A fisioterapia, que é muito difícil também, é dolorosa. A qualidade de vida da pessoa, ela deixa de trabalhar, ela deixa de fazer a função. Então isso tudo é multifatorial. Envolve muitos profissionais, envolve muito esforço da pessoa para voltar à rotina e tentar voltar ao que era antes. Alguns pacientes tiveram uma recuperação excelente, alguns pacientes são cadeirantes porque o acidente foi mais grave, alguns pacientes, infelizmente, tiveram no mesmo acidente colegas, amigos que faleceram e não tiveram a mesma sorte. E isso tudo impacta, isso tudo gera um trauma, isso tudo gera uma dificuldade de se reerguer, de se reestruturar, de voltar a tentar ter uma vida normal. Então, eu acho que vai ser interessante, assistam. O desafio que o ortopedista tem é de tentar deixar o mais perfeito possível, o menos sequela possível, para o paciente poder ter a sua vida restaurada, sem trauma, sem sequela. Acho que o maior desafio é esse, você tentar montar o quebra-cabeça da melhor forma possível. Acontece, às vezes, a gente ter que pegar serviços de outros colegas e ter que refazer, principalmente com infecção. O mais comum é a infecção, né? Às vezes o colega tem dificuldade de reconhecer que tem uma infecção e de tratar. Infecção é o que assombra todo ortopedista, porque muitas vezes acontece com a gente também, acontece com qualquer um. Mas o mais importante não é você reconhecer que aconteceu. Uma fratura exposta, por exemplo, acima de 6 horas já é considerada contaminada, infectada. Então você tem que lavar mais de uma vez, você tem toda uma técnica que você tem que fazer e se tiver infecção, você reconhecer a tempo para isso não se agravar, né? E lógico, o tempo de antibiótico envolve o infectologista, que tem que estar auxiliando nesse tratamento, então demora mais. Uma fratura com infecção sempre é mais complicado para tratar do que uma fratura simples, né? Um recado sobre a campanha é uso de cinto de segurança, uso de capacete, quem anda de moto, por favor, colocar um sapato apropriado, não ir de chinelo, de sandália, gente. Uso de celular. Gente, Cacoal, vamos falar da nossa cidade, é pequeno.
Rolim, Pimenta, Espigão, são cidades pequenas. Todas as cidades do estado de Rondônia são cidades que você não leva nem 10, 15 minutos para atravessar. Você não pode ficar 10, 15 minutos sem o celular na mão? Isso vai fazer muita diferença. Se for uma urgência, estaciona, para, atende, vê o que é. Volta, retoma, porque qualquer atenção, uma piscada, essa piscada, que se você não estiver prestando atenção, é a hora que pode causar um acidente. É a hora que você não vê um gato atravessando, que você não vê um cachorro correndo, que você não vê uma criança correndo até a rua. Pode acontecer, todo cuidado é pouco. Então, atenção redobrada. Vamos respeitar o limite de velocidade. Dentro da cidade tem um limite a ser respeitado. Tudo isso é importante para prevenção, para que não aconteça essas histórias todas que vão ser mostradas aqui. Uma coisa que é importante ressaltar sobre os acidentes de trânsito é sobre o impacto social que isso pode trazer. Vamos começar pelo custo na saúde, não de particular, mas vamos falar de SUS mesmo, de Sistema Único de Saúde, porque é onde a grande maioria vai ser atendido. Geralmente gera um custo em torno de 350 milhões por ano, que seria esse dinheiro convertido para o SUS, talvez para outros tipos de tratamento, como câncer ou qualquer alguma outra doença, né, ou voltado para mais UTIs, voltado para mais atendimentos, que são destinados por acidentes de trânsito que poderiam ter sido evitados. Fora esse custo, o impacto social na vida da pessoa. Às vezes você atinge um trabalhador braçal que é o único provedor daquela família. E aí ele vai ter que passar pela Previdência Social, pelo INSS, sabe quanto tempo que ele vai conseguir passar? Porque todo mundo sabe que demora. E nesse período, a empresa que ele trabalha só paga 15 dias de atestado. E os outros? Ele vai ter que ficar 6, 9 meses afastado? Quanto tempo que ele leva para começar a receber? E essa família sobrevive como? De vento? Porque vai ter que interagir vizinho, amigo, parente, para poder dar o suporte. Porque às vezes é o pai que é o provedor, a mãe que cuida da criança em casa, como é que faz? Ela vai ter que procurar um emprego, sair, e quem vai cuidar desse pai que está machucado? A escola onde o professor que teve que se ausentar, a escola vai ter que contratar um substituto? O entregador que sofreu um acidente, o motoboy que sofreu um acidente, aquela empresa vai ter que contratar um substituto. Tudo isso causa impacto por causa de um acidente. Toda essa estrutura societária, de mercado de trabalho, de impacto na saúde, tudo isso por causa de um acidente que poderia ter sido evitado. Sem contar quando se perde a vida, lógico. A gente está falando do impacto social e o impacto na saúde mental. Trauma daquele acidente, do trauma daquela pessoa voltar a trabalhar, do trauma daquela pessoa voltar a utilizar aquele meio de transporte e muitas vezes do trauma de ter perdido um amigo, um irmão. E muitas vezes as pessoas não superam. O luto, às vezes, vira luto patológico, vira luto que é difícil, entra em depressão de um acidente que poderia ter sido evitado.